uma provinha boa. Vamos lá. Essa aí tem 15 questões. Vamos ao texto? Olhar o início, o final, extrair o ponto de vista do autor. Vamos lá. Se a vida é um vale de lágrimas, por que não processar os pais por nos terem trazido ao mundo? Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, isso pode significar duas coisas. Primeiro, que é uma pessoa sã. Então, peraí. Então, quer dizer que processar os pais por nos terem trazido ao mundo, segundo o ponto de vista do autor, é insano. Porque ele disse, se o leitor nunca pensou, é porque é uma pessoa sã. Então é assim que você lê o texto, porque a VUNESP vai te perguntar o ponto de vista do autor. Então, processar os pais por trazer os filhos ao mundo, segundo o autor, é insano. Segundo, que nunca leu a saga do indiano Raphael Samuel, 27, que tentou processar os progenitores, segundo o jornal The Guardian. Pronto, aí ele vai falar desse indiano que tentou processar os pais, né? Sim, Samuel confessa que tem uma excelente relação com eles. Mas, depois do mais é o mais importante. Há, digamos, um pecado original, que o rapaz não pode perdoar. Ele nasceu sem dar o seu consentimento. Então, o autor veio falar desse indiano aí que reclama aí de um pecado original. E vem pedir uma indenização. Uma indenização, ainda que simbólica, seria uma forma de fazer doutrina. Por essa altura, o leitor inteligente que lê as minhas colunas já deve ter feito uma pergunta fundamental. Como obter esse consentimento? E, já agora, em que fase? A ciência terá aqui uma palavra importante, mas conhecendo, depois do mais é o mais importante, conhecendo o narcisismo da espécie e a tendência irresistível de marchar pelas causas mais improváveis, tá criticando geral, narcisismo da espécie, tendência de marchar pelas causas improváveis, não é de excluir que adolescentes de todas as idades, frustrados com a vida e com a necessidade de escovar os dentes, encontrem em Raphael Samuel um modelo de negócio. Pronto. Então, assim, já extraímos o ponto de vista do autor. Ele veio criticar essa história aí, que ele acabou extraindo de uma situação de um indiano, que é de processar os pais pelo nascimento. Aí vamos lá para o final do texto, para não ter de ler tudo, acabei lendo tudo, me empolguei. E aí vamos ao final. Ele diz aqui, vamos aos últimos parágrafos, Investiram, ele está falando dos pais, né? Investiram tudo no Delfim, patrimônio genético, tempo, dinheiro, sanidade, expectativas legítimas de que ele seria um adulto. Mas, depois do mais, vem o mais importante, ao ponto de vista do autor. O ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Então, a tese do autor é uma crítica a essa história de processar os pais. Se isso não é motivo para uma indenização pesada, só um anjo pode nos salvar. Na verdade, quem tem que ser indenizado são os pais, né? Pronto, já marcamos aí a tese do texto. Aí a banca, que não é boba nem nada, no seu enunciado ela já avisa que é inferência. É correto concluir que... Quando ela diz que quando ela fala é correto concluir, ela está batendo no seu ombro dizendo, a resposta que você vai marcar, não tenha medo de marcar se você não achá-la diretamente no texto. Ela não está explícita, ela vai ser deduzida com base nas informações do texto. Tá, Adriana, mas como é que eu faço esse tipo de questão? Primeiro você vai localizar, a banca não diz a linha, você vai ter de achar, localizar, coordenação motora. Onde é que está isso daqui? Fato divulgado na mídia. Onde é que ele falou isso? Fato divulgado na mídia. É localizar para não olhar para o lugar errado. Fato divulgado na mídia foi aquilo que ele falou lá do indiano Raphael Samuel, né? Porque, foi esse cara aí
que foi lá para mídia. Pronto, achei. Achei e eu já sei, então, o que o autor pensou disso. O autor traça o quê? Uma crítica ao fato visto com intolerância. Vamos guardar a letra A. Ele critica o fato. Ele é intolerante. B. Uma avaliação do fato visto com desconfiança. Ele desconfia? Não, ele não desconfia. A letra B eu vou eliminar. Porque ele não desconfia. Eu posso deduzir, quando ele fala lá do fato, ele traz o fato, né? E ele faz o quê quando ele fala desse fato? Ele traz lá, ó, o leitor inteligente que lê as minhas colunas já deve ter feito uma pergunta. A ciência terá aqui uma palavra importante, mas conhecendo o narcisismo da espécie e a tendência irresistível de marchar pelas causas mais improváveis, adolescentes, necessidade de escovar os dentes, o autor fala o que dessa situação? É isso que você tem de pensar antes de marcar. Então, ele critica o fato? Ele vê com desconfiança? Não, desconfiança não. Questionamento do fato considerado irresponsável. Muita gente também quis marcar assim. D. Uma caricatura da situação tratada com humor. Ou um exame da situação em tom de censura. Então, questãozinha boa, inteligente da VUNESP. Então, veja lá. É intolerância, questionamento ou caricatura? Resposta. Letra D. Caricatura da situação tratada com humor. Até porque a letra D é uma paráfrase do que desse humor mesmo que ele traz aqui, né? Ele tem uma atitude de humor, né? Porque ele até brinca, frustrados com a vida e com a necessidade de escovar os dentes. Resposta letra D. Próxima questão. Questão 2. Ó, questão de argumentação. Ó, ótima pergunta. Adriana, mas no final, ele trata como um ingrato. Não deveria levar isso em consideração? Ou seja, no final, ele trata... Não, sem dúvida, ele fala do filho como ingrato. Mas é muito mais irônico do que como crítica. Repare, até no final... Até se a gente olhar para o final, por que a melhor... Deixa-me voltar aqui à questão 1. Por que a melhor é a letra D? Por que o humor prevalece? Porque se você for ao final, de fato ele critica. Mas como ele critica isso? O ingrato... Olha como ele brinca. O ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Se isso não é motivo para uma indenização pesada, só um anjo pode nos salvar. Então, de fato, há uma crítica, mas com humor. Ele trata disso mais com humor, mais com muito humor, né, do que com intolerância. Então, ó, vou repetir. Até se você olhar para o final, a letra A, intolerância, ultrapassa, extrapola o final. A letra C, um questionamento do fato considerado irresponsável, extrapola. É muito mais humor do que intolerância. Entendeu? Ele critica mesmo. Ele critica isso, tá? Então, ó, tô aproveitando aqui a interação dos alunos do ao vivo. É por isso que eu achei essa questão inteligente, porque daria para ficar em dúvida entre 3. Porque realmente há uma crítica, mas eu acho que intolerância, foi isso que vocês marcaram? Ó, eu acho que muita gente deve ter ficado em dúvida na A, entendeu? A letra B eu não acho que seja avaliação com desconfiança. A letra C, questionamento do fato considerado irresponsável. O que acontece? Eu acho até que o irresponsável extrapola, mas acho também que o questionamento extrapola, porque ele não está questionando, entendeu? Ele não está questionando. Ele traz a situação. Ele não questiona o fato. Agora, a letra E, eu acho que muita gente também pode ter ficado em dúvida na E. Um exame da situação em tom de censura.
Primeiro, há um exame da situação? Ele examina a situação ou ele fala da situação relatando lá, porque ele relata, né? Ele não examina a situação, ele relata o que o rapaz o indiano foi falar, mas ele não examina a situação em tom de censura. Ele fala da situação e brinca com ela, sem, claro, deixar de trazer o seu ponto de vista, porque o ponto de vista dele é crítico a isso, né? Mas com humor. Por isso que eu também não marcaria a letra E. Muito mais por causa da censura. Eu não acho que ele censure. É muito mais humor do que censura. Entendeu? Adriana, e por que caricatura da situação? Os alunos perguntaram. Por que caricatura? Porque o que é tornar aquilo uma caricatura? É você olhar para uma situação de uma maneira jocosa. Ou seja, ele pega uma situação que de fato ocorreu e ele transforma isso num emblema de algo de humor, de algo engraçado, porque ele leva isso para o humor. Então, tornar caricatura é trazer um fato verídico, porque isso aconteceu mesmo. O indiano, ele fez isso mesmo. E ele transformou esse fato, que aconteceu, algo verídico, numa caricatura. E que é o quê? Uma situação bem-humorada. Uma crítica bem-humorada. Consegue ver isso? Porque é a caricatura do que ocorreu. Por isso que a banca colocou, é correto concluir que a partir de um fato divulgado na mídia, o autor traça uma caricatura da situação. Por que caricatura da situação? Porque ele pegou aquele fato e transformou numa análise caricata, porque isso é caricato, né? Ou seja, os filhos, parece até que isso não aconteceu. Da maneira como ele coloca, é surreal. Então, torna-se algo surreal. Entendeu por que ele colocou caricatura? Uma coisa também que eu acho que ajuda muito é você voltar ao enunciado. A partir de um fato divulgado, porque é um fato, mas ele faz o quê? Ele traça o quê? Uma caricatura dessa situação. Ele pega essa situação e brinca com ela. Até transformando isso em humor, trazendo com humor. Entendeu? Isso, e o título ajuda. Esqueci, não mostrei o título, né? Olha o título. Alô, filho, você quer mesmo sair? Então, o título ajuda a trazer o ponto de vista do autor. Repare, de novo a primeira questão após o texto da VUNESP. Normalmente, a primeira questão depois do texto é a VUNESP querendo que o candidato olhe o início, o fim e o título. E o fim tem muito humor, o título tem humor, né? O início não tinha muito. Já reparou também que a tese do autor, o ponto de vista, vem mais no final e no título? Esquecemos aqui o aluno que lembrou. E temos que olhar sempre o título, né? O final e o título são matadores, entendeu? Então isso vai te ajudar na hora que você ficar na dúvida, que essa questão aí foi boa. Porque ele até critica, né? Não deixa de haver uma censura, né? Mas não é o que predomina. O que predomina é o humor. Eu tô falando dessa prova, eu achei muito boa, bem assim, no perfil daquilo que eu acho que possa vir na sua prova. O trecho que aponta um argumento a favor de processos, preste atenção, isso é questão de argumentação. Questão de argumentação é aquela em que a banca pega um trecho e quer que você diga o que você entendeu dele dentro da argumentação do texto. Ou seja, está falando coisa boa, está falando coisa ruim. O que você entendeu disso dentro da argumentação como um todo. O trecho que aponta um argumento a favor de processos para o filho indenizar os pais, você vai ter de marcar uma alternativa que seja um argumento a favor disso. Como assim, Adriana, um argumento a favor disso? Um argumento que reforce isso. Um argumento que parafraseie isso.
Parafraseie o quê, Adriana? O que muita gente saiu da prova sem saber o que a banca queria? É assim, é você olhar para isso e marcar uma alternativa que diga isso daí. Ou seja, o quê? O filho é que tem que indenizar os pais. Ou seja, você vai marcar a alternativa que reforce um argumento a favor disso, é um argumento que reforce isso. Você vai marcar a única alternativa que fale, que seja um argumento a favor da ideia de que não é o filho, não são os pais que têm que indenizar os filhos. O filho é que tem que indenizar os pais, ou seja, um argumento a favor dos pais. Guarde isso na sua cabeça para você não perder a coordenação motora. Um argumento a favor dos pais. Letra A. Mas o ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Hein? Ó, o ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Ingrato, ainda quer fazer contas. Se isso não é motivo para uma indenização pesada, só um anjo pode nos salvar. Ou seja, nós, esse nós, são os pais. Ele está se colocando no lugar dos pais, né? Então, se não temos que ser indenizados, então que um anjo venha nos salvar, não é? Ou seja, é um argumento a favor dos pais. Resposta, letra A. Então, toda vez que ela pedir um argumento a favor de outro, é para você marcar uma alternativa que reescreva isso. Ou seja, que fale que os pais é que merecem ser indenizados. Ah, o ingrato é o filho aí. Vamos ver a B. Uma indenização, ainda que simbólica, seria uma forma de fazer doutrina. Quando queremos ter filhos, é importante ter o consentimento deles. A letra B é a favor dos filhos, é positiva para os filhos. E nós queríamos uma indenização para os pais, que é a letra A. A B é a favor dos filhos. Entendeu? Se for necessário, escreva. Ó, C, mas há, digamos, um pecado original que o rapaz não pode perdoar. Ele nasceu sem dar o seu consentimento. É a favor dos filhos. É o filho dizendo que ele que tinha que dar o consentimento. D, hoje convém poupar primeiro para a indenização que eles nos vão pedir. Indenização que eles nos vão pedir é a favor dos filhos. E E, o problema dos cálculos meramente utilitaristas é que eles são dotados de uma... A única que eu acho que deixaria em dúvida era aí. Porque todas as outras, você olha para ela e você fala... Pais, filhos, dá para ver. Essa aqui depende do texto. Por isso que eu estou te dizendo. Questão de argumentação, nem sempre você vai conseguir entender solta. Você tem de ir ao texto e ver no contexto, quando se falou disso ali, o que se estava falando. Tem de ir ao texto para ver. Quando ele falou disso, ele estava falando do quê? A favor dos pais ou dos filhos? Entendeu? Você tem de ir ao contexto. Eu vou lá ao contexto. Onde é que ele falou isso? A letra E foi a mais difícil. Quando eu vou ao texto, ó, o problema dos cálculos meramente utilitaristas é que eles são dotados de uma espantosa flexibilidade. E da mesma forma que os filhos avaliam os seus danos por terem nascido, os pais podem atuar da mesma forma. Então, quando você olha que os pais podem atuar da mesma forma, olha, dá vontade de dizer que é a favor dos pais. Você entendeu? O problema daí? Mas o que ele tinha dito antes? Ó, no limite, ver o filho a pedir uma indenização aos pais, porque assim, que cálculos são esses? Então, veja, o problema da letra E é que ela estava num parágrafo em que se falava que os pais poderiam atuar da mesma forma. Beleza, por isso que muita gente ficou na dúvida. Porque você tem de marcar uma alternativa que seja a favor de os pais pedirem indenização, você entendeu? Só que, vou voltar para você entender o que você tem que fazer, o que você tem de fazer numa questão como essa. Ó. O problema dos cálculos, quando ele falou em cálculos, ele está falando de quê? Que cálculos são esses? Então, os cálculos aqui estava apontando para alguma coisa não que estivesse depois no parágrafo, mas que estivesse antes. Que cálculos? Aí eu voltei ao texto. Ó. No limite, ver o filho a pedir uma indenização aos pais por ter nascido faz tanto sentido como pedir uma indenização ao filho por ele não querer estar. Ou seja, ele estava falando
Quando ele falou de cálculos, ele estava falando de indenização, de o filho que pede uma indenização aos pais e até de, tanto sentido como pedir uma indenização ao filho, ou seja, uma indenização dos dois. Então, cálculos estava retomando indenização que tanto dizia respeito aos filhos como dizia respeito aos pais. E ele estava dizendo que o problema era igual, que os cálculos são iguais. Você entendeu? Por isso é que não é AE. Porque a AE fala de cálculos retomando o que se disse no parágrafo anterior. E vou repetir que aqui ficou apagado, ó. Indenização aqui, cálculos retoma indenização. Tanto a indenização que o filho pede, quanto a indenização que o pai pede ao filho. Ou seja, ele não está falando nem de um, ele está criticando ambos. Por isso que não foi a letra E. Ele está falando de cálculos dos dois. Resposta à letra A. Entendeu? É isso aí, o argumento da E serve para os dois. Mas você entendeu o que a gente está fazendo aqui? Questão de argumentação da VUNESP. A gente está indo ao texto para... É isso que eu quero, você na hora lembrando. Ah, entendi, são aquelas questões em que eu tenho de ir ao texto para saber o que o autor estava querendo dizer quando disse aquilo. É isso que a VUNESP quer. Sabe por que ela está colocando isso muito nas provas? Porque os leitores estão muito fracos. A pessoa, quando lê, ela lê e não entende nada do que está lendo. Então, a VUNESP quer um candidato que leia e entenda ali no contexto o que se estava querendo se dizer quando se disse aquilo. Entendeu? Muitas questões assim. Questão 3, vamos, na passagem. Ó, a banca traz uma passagem e diz o sentido sugerido. Sugerido é inferência. Quando a banca fala sugerido, ela está batendo no seu ombro dizendo, não está claro, mas podemos deduzir com base no contexto. Com base no contexto, ele estava falando o quê? Quando você foi ao texto, quando ele falou lá de modelo de negócio, questão de inferência, você tem que sempre se lembrar do contexto. Quando ele falou em modelo de negócio, ó, onde é que está aqui modelo de negócio? Quando ele falou em modelo de negócio, aqui, cadê? Deixa eu ver aqui só para eu localizar. Está no... Ó... não é de excluir, o sentido sugerido tem correspondente na... Tá, deixa eu só ver onde é que está essa parte de modelo de negócio. Ó, saga do indiano, tal. Deixa eu ver só... Eu quero achar para você lembrar direitinho. Ah, tá aqui. Tá aqui a parte que ele fala disso, ó. Quando ele falou em modelo de negócio, ele estava dizendo que, ó, não é de excluir que adolescentes de todas as idades... frustrados com a vida e com a necessidade de escovar os dentes, encontrem em Rafael Samuel um modelo de negócio. Quando ele falou isso, é o quê? De eles quererem copiar e ganhar dinheiro com isso, esses adolescentes perdidos. Modelo de negócio é modelo para ganhar dinheiro com aquilo, né? Para se espelhar e ganhar dinheiro com aquilo. Show! Então, entendi. Por isso ela falou sugerido, sentido sugerido, eu fui ao texto para ver que ele estava falando dos adolescentes ganharem dinheiro com isso, copiando o Rafael Samuel. Pronto, agora você vai marcar uma alternativa que corresponda. Quando ela fala correspondente, ela quer a paráfrase, ou seja... Isso que você entendeu de modelo de negócio. Modelo de negócio você já entendeu que é copiar para ganhar dinheiro com isso. Letra A. Ele nasceu sem dar seu consentimento. Ele estava falando de copiar e ganhar dinheiro com isso? Não, é nascer sem dar consentimento. Está falando de consentimento, não é a letra A. A letra A fala de consentimento. E a gente está falando de modelo de negócio, ou seja, negócio, ganhar dinheiro. B. Tendência irresistível de marchar pelas causas mais improváveis. Está falando de causas improváveis. Não, é ganhar dinheiro. C. Ó, a C,
Até a banca ainda diz o parágrafo, se for necessário. A C, você ficaria na dúvida porque fala em patrimônio, negócio, mas é patrimônio genético, ou seja, aquilo que você manda para os filhos, que os filhos herdam, é genético. Não, a gente quer modelo de negócio. D, expectativas legítimas, ou seja, legais, lei. Não, eu quero modelo de negócio. Resposta letra E. Mas o ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Por que é a letra E? Porque quer fazer contas é a paráfrase de negócio. Você entendeu o que a banca queria? Entendeu porque ela disse sentido sugerido? Sugerido é inferência. Ela está dizendo que tem de ir ao contexto para entender o que ele estava querendo dizer com isso. Inferência é ir ao contexto e deduzir. Depois, correspondente é paráfrase. É marcar a alternativa que seja a paráfrase. Entendeu? Paráfrase é a letra E. Show. Questão 4. Questão 4, a banca diz, assinale a alternativa. Essa questão tá muito top. Assinale a alternativa que reescreve o segundo parágrafo de acordo com a norma padrão de pontuação. Típica questão da VUNESP que você consegue matar na vertical. Ou seja, não precisa ler tudo até o final. Quando você achar um erro na letra A, por exemplo, você já parte para B, você já desce para B. Mas repare os erros. É isso que eu quero. Ó, letra A. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, tá linda essa vírgula, porque é uma oração condicional antecipada. Então, tá linda, ó, oração adverbial condicional deslocada, a vírgula obrigatória. Show. Isso pode significar duas coisas. Ó, duas coisas, 2 pontos. Por que os 2 pontos? Aposto. Porque vem um aposto, tá? É o aposto enumerativo, porque vai enumerar. Vai explicar por enumeração, não é isso? Primeiro, vírgula, oração adjetiva explicativa. Ó, esse que, ó, pode significar... Não é nem oração adjetiva explicativa. Esse que é isso. Ó, primeiro, em primeiro lugar, que é uma pessoa sã. Tudo bem? Então, essa vírgula aqui, separando essa expressão, que é uma expressão, quando você usa em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, é uma expressão temporal. É como se você dissesse, em primeiro lugar é isso, depois aquilo, por fim aquilo, não é assim? Então, a gente chama isso de expressão temporal. Estou marcando aqui os porquês, tá? De cada emprego aí de pontuação. Beleza, primeiro, que é uma pessoa sã. Pode significar que é uma pessoa sã. Segundo, tá vendo esse ponto e vírgula? Esse ponto e vírgula tá lindo, ó, separando orações coordenadas. Curta esses sinais de pontuação aqui comigo, ó, vá marcando todos. Então, o ponto e vírgula, ele pode separar orações coordenadas no lugar da vírgula. Não é obrigatório, é uma outra opção. Para separar as orações coordenadas, você aprendeu isso lá. Você pode usar vírgula ou ponto e vírgula, mas tá lindo. O que não pode é colocar ponto e vírgula em orações subordinadas. Por exemplo, se houvesse uma conjunção subordinativa, isso que você não pode esquecer. Mas não há. Esse primeiro e esse segundo, isso aqui é um conector temporal. Então, tá lindo. Se são coordenadas, tá lindo. Beleza. Aí veio segundo vírgula. Também tá lindo pelo mesmo motivo dessa daqui, ó. Primeiro, que é isso. Segundo, que é isso. Que nunca leu a saga do indiano Raphael Samuel. Tá vendo esse 27? Esse 27 é uma informação que está entre parênteses, porque é uma informação acessória. É um termo acessório, entre parênteses. Poderia vir com vírgulas? Poderia. Mas ele usou os parênteses, tá? Beleza. Adriana, e essa vírgula aqui, ó? Por que essa vírgula? Aqui, ora, ó. Tá vendo aqui? Segundo, que nunca leu a saga do indiano Raphael Samuel. Que, segundo o jornal, tá vendo esse que aqui? Esse que está, vá anotando tudo. Eu sei que dá trabalho, mas eu quero você entendendo bem a letra A. Ó, esse que, quando você lê, leia comigo, ó. Que nunca leu a saga do indiano Raphael Samuel.
que, segundo o jornal, tentou processar. Só que eu coloquei a seta aqui pro indiano. Ó, que, segundo o jornal, tentou processar os progenitores. Então, esse que não está retomando o que foi dito antes, que nesse caso é o indiano. Esse que é PR. Esse que é igual ao qual? Porque ele está dizendo que tentou processar os progenitores. Então, se esse que é PR, está vendo essa vírgula aqui, antes do pronome relativo? É a vírgula da oração adjetiva explicativa. O qual tentou processar os progenitores. Então, tá lindo, ele está explicando que o indiano tentou processar. Tá linda essa vírgula, tá? E essa vírgula aqui, Adriana, tá certa? Ó, tá vendo isso aqui? Segundo o jornal, isso é conformidade, de acordo com o jornal. Essa vírgula tá casada com essa. Tá vendo? Então, essas vírgulas casadas, eu vou escrever aqui embaixo. É a vírgula do adjunto adverbial intercalado de conformidade. Vou colocar aqui conformidade. São vírgulas casadas. Segundo o jornal The Guardian, tentou processar os progenitores. Entendeu? A banca queria certa, matamos. Resposta letra A. Você entendeu A? Então, ó, vou resumir o recado que a banca queria passar para você. Porque tudo está na A. As outras vão ser erros da A. Então, ó, primeiro, essa vírgula, obrigatória, oração adverbial condicional antecipada. Depois, esses dois pontos, lindos. Aí, eles estão antecipando um aposto enumerativo. Depois, primeiro porque, em primeiro lugar, em segundo lugar, é um adjunto adverbial, uma expressão temporal ali no início da frase, vírgula, tudo bem? Esse ponto e vírgula, separando o primeiro e o segundo, tá lindo, orações coordenadas, o ponto e vírgula só não pode separar subordinadas. Isso aqui entre parênteses, Dri, beleza, tá explicando, ó, que o indiano é um termo acessório, é uma explicação da idade dele, tá? Adriana, e esse que entre vírgulas? Surtei com esse que entre vírgulas, achei que estivesse errado. Toda vez que você vira um e entre vírgulas, um que entre vírgulas, não é para surtar, é para pensar que nem sempre elas estão ali pelo mesmo motivo. Uma deve estar por um motivo e a outra deve estar por outro. Isso é algo que perturba muito o aluno na hora que está fazendo a questão, porque ele fala que estranho esse que com duas vírgulas. Qual o problema? A primeira vírgula, a primeira, tem a ver com esse que ele é PR, está retomando o indiano. O indiano qual tentou processar os genitores. É a vírgula antes da oração adjetiva explicativa. A segunda estava casada com essa, numa intercalação. Por isso está tudo lindo. Anotou tudo? Resposta, letra A. Primeira questão que eu vejo de alto nível da VUNESP, que mostra que a banca sabe bater. Só não bate porque não está afim, não é? Quando ela sabe, quando ela quer fazer questão top, ela faz. Entendeu? Foi, mas foi. Tranquilo, né? Essa foi a mais difícil. Aí, deixa eu só te mostrar aí os erros no início de cada uma. Ó. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, a B começou bem. A B incomodou. Vamos ver a B? Onde é que começou a dar problema? Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, porque estava tudo bem, ó, isso pode significar duas coisas. Primeiro, que é... Bom, primeiro, essa vírgula aqui, se eu não colocar, não vai dar para ver, ó... Vai truncar esse período. Mesmo que seja uma palavra curta, deslocada, vai parecer que esse que é pronome relativo, sei lá, vai perder o sentido. Então, essa vírgula aqui é obrigatória por uma questão de sentido. Já começou assim. Até porque, tá vendo a vírgula do segundo que veio? Entendeu? Então, por que não veio essa vírgula depois do primeiro? Adri, isso aqui tá errado. Tinha que ser ponto e vírgula ou pode ser vírgula? Não, isso aqui tá certo. Ponto e vírgula não é sinal obrigatório. O problema não tinha sido essa vírgula no lugar do ponto e vírgula. Vou repetir, eu sei que é muita coisa, mas anote isso daí. Eu posso ter um ponto e vírgula separando orações coordenadas ou vírgula. Não foi essa vírgula aqui que foi um problema, ela tá certa.
Essa ausência de vírgula depois de primeiro e a presença depois do segundo é que já era o indicativo do problema. E outra coisa, tá vendo esse 27? Se eu optar por usar travessão, tem que ser os dois. Abriu com travessão, tem de fechar com travessão. E uma vírgula. Por quê? Porque isso aqui é uma oração adjetiva explicativa. Se é uma oração adjetiva explicativa, eu tenho que fechar o travessão que eu abri aqui e colocar a vírgula antes dela. E estava faltando essa vírgula aqui também casada com a segunda. Você entendeu vários problemas na B? Entendeu? Mas aqui a B já está te dando alguns recados. Ó, para separar orações coordenadas, eu posso usar o ponto e vírgula ou a vírgula. Isso não foi problema. Mas, se eu abrir uma ideia com travessão, eu tenho que fechar com travessão. Da mesma forma como eu fiz com parênteses. AC. AC, ó, se o leitor nunca pensou nessa hipótese, isso pode significar duas coisas. Dri, tudo bem com esse travessão aqui, minha filha? Ele ia explicar, enumerar. Ele poderia usar os dois pontos ou o travessão. Tranquilo, tranquilo. Isso não foi problema, isso tá certo. Por quê? Porque se eu vou iniciar uma explicação, eu posso usar dois pontos, mas eu também posso usar travessão. Isso não foi problema. Mas continue aqui comigo, ó, que é uma pessoa sã primeiro. Essa mudança de posição gerou mudança de sentido. Porque quando ele diz que é uma pessoa sã primeiro, esse primeiro que devia estar aqui, primeiro que é uma pessoa sã, ele mudou de sentido. Parece que ele é uma pessoa primeiro e não em primeiro lugar. É o que a gente chama de mudança de posição com mudança de seta. De mudança de sentido. Esse primeiro parece que está se referindo à pessoa, uma pessoa primeiro. Ficou sem sentido. Sem sentido. Então, olha a banca trabalhando aí com mudança de posição e mudança de sentido. Entendeu? E aí já começa um nó por aí. Aí não precisa ler o resto, porque aí ela vai criando um nó. A D e a E não merecem nosso respeito. Porque aí a banca a banca facilitou a vida do candidato. Porque se a A e a B foram difíceis, a C foi mais fácil, a D, isso pode significar se o leitor nunca pensou nessa hipótese. Sem sentido. E olha essa aqui, ó, isso, se o leitor nunca pensou, você entendeu? Então já daria para detonar a D e a E sem precisar ler. Mas que questão legal essa. Por isso que eu queria muito resolver essa prova com você. Para você ver uma outra VUNESP. Questão 5. Assinale a alternativa que reescreve a passagem. Hoje, convém poupar primeiro para a indenização que eles vão nos pedir. De acordo com a norma padrão de emprego dos verbos e colocação pronominal. Outra coisa que eu quero que você se ligue, quando ela fala emprego de verbos, ela está falando de duas coisas. Conjugação, ou seja, às vezes o verbo foi mal conjugado, ou correlação semântica. E isso cai muito, é para você ficar ligado nas duas coisas, conjugação e correlação. Por que eu estou falando isso? Porque não é só a colocação. Então, eu vou viver cada uma dessas alternativas com você. Quanto aos verbos e quanto à colocação. Tá bom? Vamos lá. Letra A. Futuramente, ó, vou até mudar de cor. Vamos fazer um negócio bonitinho. Quando for para falar dos verbos, eu vou usar roxo. Futuramente, até convinha, primeiro verbo, ó, convinha nos poupar primeiro para a indenização que eles irão. Presta atenção. Falta de correlação. Por quê? Porque se o primeiro é pretérito, isso aqui é pretérito. O outro teria que ser futuro do pretérito, ou alguma coisa ligada ao pretérito. Isso aqui é futuro do presente. Falta de correlação. Já vi problema. Agora vamos falar de colocação. Até não atrai. Palavra invariável é palavra atrativa. Até nos convinha. Entendeu? Então, 2 erros aí na letra A.
O erro em roxo é de verbo e o erro em verde é de colocação. Vamos para a letra B. Letra B, antigamente sempre nos conviera poupar primeiro para a indenização que eles nos irão. Futuro, ó, passado e futuro. Conviera e futuro, pode? Não, falta de correlação. Entendeu? Por isso que a banca falou lá emprego dos verbos. Agora, já vi que há problema de correlação. Vamos ver problema de colocação. Esse sempre não atrai o nos, sempre nos conviera, tá lindo. Tá lindo. Tá bom? Adriane, e esse nos aqui, antes do verbo, tá bonito? Tá. Eles nos irão pedir próclise. Até porque eu tenho um que. Mesmo que haja um sujeito aqui, esse que atrai, não importa. Se entre o conector de subordinação, que nesse caso aqui é um pronome relativo, e mesmo que haja um sujeito no meio dele do pronome, esse que atrai o nos, que tem que ficar com próclise. Então, quanto à colocação, estava tudo bem. Mas eu tive erro de correlação semântica. Pegou? Ó, agora vamos para a letra C. Primeiro vamos ver o verbo. Conviesse. Passado. Iam. Passado. Passado com passado, coisa linda. Tá. Agora vamos viver colocação pronominal. Talvez. Palavra invariável. É palavra atrativa. Nos conviesse. Tá lindo. Para a indenização que eles iam nos pedir. E esse nos aqui com próclise é o pedir. Tá tudo bem? Tudo bem. Alguma proibição? Não, é próclise. Esse que atrai, não atrai? Quando ele atrai, pode ser próclise ao iam ou próclise ao pedir. Tá lindo. Tá lindo quanto à colocação. Tá lindo quanto à correlação. A resposta é ela. Vou marcar logo. Letra C. Vamos ver a D. Antigamente, por certo, conveio. Conveio é passado. Tá. Que eles irão. É futuro. Ó, passado e futuro pode? Não. Falta de correlação. Já vi problema. Vamos viver aqui a colocação pronominal? Por certo é adjunto adverbial. É locução adverbial. Tá, é advérbio, expressão adverbial. É igual até, sempre, talvez, atrai. Então, esse nos teria que estar com próclise. Entendeu? Esse nos aqui estava lindo, mas aquele nos ali estava errado. Outro erro na D. Foi? Marcou tudo? Então, erro ali de correlação. Ó, na D, erro de correlação. E erro de colocação. Tá? E na E? Vamos para E. Ó, na E, finalmente é possível que, vamos lá, convirá. Tá? Iam. Falta de correlação. Futuro do presente. Não pode vir ligado a pretérito. Entendeu? Tá, já achei problema de correlação. Agora vamos pensar em colocação. Tá. Tá vendo esse que? Esse que atrai. Palavra invariável é palavra atrativa. Tudo bem? É conjunção integrante. Posso essa ênclise aqui? Não. Então tá errado isso daqui. Até porque isso aqui é futuro. O futuro não aceita ênclise, erro de colocação. E esse que atrai. Convirá nos poupar. É só tirar o hífen, que passa a ficar com próclise. Aí fica lindo. Entendeu? Tá? Então, achamos um erro de colocação. E aqui tá errada a colocação? Eu tenho um que é palavra atrativa, que eles iam pedir. Tá errada essa colocação? Não, porque isso aqui é infinitivo. Infinitivo aceita a ênclise? Aceita. Então tá lindo. O problema de colocação foi aqui, na primeira frase, tá? E também tinha tido erro aqui de correlação. Tá? Pegou? Por isso, resposta, letra C. Trabalhosa, né? Vamos.
Questão 6. Questão 6. A banca resolveu te dar colher de chá agora, tá? Resolveu dar uma tranquilizada agora, lazer. Na passagem, sim, Samuel confessa que tem uma excelente relação com eles, mas, você já sabe, é a conjunção adversativa. A banca quer uma adversativa, né? Se é uma adversativa, você vai marcar, ela não falou oposição, mas ela falou ressalva. Então, é uma outra forma de se falar da conjunção adversativa, entendeu? Ela pode trazer ideia de oposição ou de ressalva. Lembrando que ressalva é o mesmo que compensação. É como se você dissesse, mas em compensação. Ou seja, Samuel confessa que tem uma excelente relação com eles, mas em compensação há um pecado original. Entendeu? É uma ideia que compensa a outra. Ou seja, ele falou algo positivo e depois ele compensa com algo negativo, que é o pecado original. Ressalva, compensação. Resposta letra C. Questão 7. Questão 7, a banca, ó, de novo, isso cai sempre. Valor semântico da preposição. Quando vem uma questão falando de valor semântico da preposição, eu tenho de olhar para o que vem depois. Pronto, ó. Tendência irresistível de marchar pelas causas. Quando ele fala pelas causas, ele está falando marchar para favorecer as causas, né? E indenização aos pais por ter nascido. Indenização por quê? Então, no primeiro caso, a gente diz que a preposição tem sentido de favor e no segundo caso tem sentido de causa, por causa de ter nascido. Então você teria que marcar uma alternativa que falasse de a favor das causas. É como se você dissesse a favor das causas. Deixa eu só afastar para não parecer que é junto. A favor das causas. E só tem que ver que esse por ter nascido é por causa de. Resposta. Letra D. A letra B até tinha um devido a. Só que não é como se fossem. Esse como se fosse era comparação, entendeu? E eu queria a favor das causas e por causa de. Pegou? A preposição por aqui, com valor semântico de favor e de causa. Foi? Entendeu? Sempre olhando para o que vem depois. Foi fácil ou difícil essa? Questão 8. Questão 8, a banca diz assim. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado. Tranquila aí a banca pegando no colo para aliviar o início da prova. Essa prova era para ser feita de trás para frente. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, a banca traz um C condicional. Ah, isso aí, vou te dizer. Ó, à medida que, contudo, pois, apesar de ou caso. Resposta, letra E. Conjunção condicional. Era para marcar uma outra condicional. Tá bom? Com correção e preservando o sentido original. Só um detalhe aqui que eu queria que você visse, ó. Ficou lindo esse caso. O leitor nunca tenha pensado. Quando a banca fala em correção, é porque o caso leva o verbo para o presente do subjuntivo. É só para você ver que ela também está correta quanto à gramática. Não é só manter o sentido, tinha que estar correta, tinha que estar com o verbo correto ali, entendeu? O recado dela. Questão 9. Assinale a alternativa em que a substituição do trecho nos colchetes está de acordo com a norma padrão de regência verbal. Então, a banca que é a correta, ela nem fala em reescrita de sentido, é só regência. Tá, você vai olhar sempre para o que está entre colchetes, não olhe para o que está antes, porque o que está antes está certo, tirou do texto, entendeu? Cuidado também para você não olhar a questão errada, não perder tempo. Levar os pais na justiça. O verbo levar é um verbo que indica em direção a.
Então, é a com acento, a justiça. Tá bom? A justiça. Tá, então, erro na letra A, eu quero a correta. B, pensou nessa hipótese, cogitou sobre. Gostei, vou guardar a B. C, lograr desse. Não, lograr esse. Consentimento, lograr é VTD. A letra C tá fora. D, calculam A, não. Quem calcula, de novo, ó, a banca trabalhando com aqueles verbos VTDs versus VTIs, né? Isso é VTD, não pede preposição, é calcular alguma coisa. E a letra E, veio ao mundo. Ó, levará e virá. A é igual a E. São verbos que indicam movimento. Levará, chegará, virá. Verbos que indicam movimento em direção a. Tinha que ser a preposição a. A única correta é mesmo a letra B. Cogitou sobre essa hipótese. Agora, a banca colocou a letra B, cogitou sobre, mas também poderia ser cogitou alguma coisa. O verbo cogitar tem dupla regência. Você pode cogitar alguma coisa ou cogitar sobre. Por isso que a letra B aí, atenção a ela. O cogitar pode ser VTD ou VTI. As duas estão certas. Tá bom? Show! Ó, olhe pra mim, olhe pra mim. Agora, último vídeo. Saideira, o pior já passou. Agora vamos pro último texto da prova. Aproveite aí.